Uma história em muitos séculos. Capítulo 3. O naufrágio. Passado o Equador, depois da primeira baleia, outras foram arpoadas. Descíamos sem paradas e tentando fazer um número suficiente para voltarmos com sucesso da armação. Com o passar do tempo, a atividade já não me surpreendia, exceto pelos ferimentos dos tripulantes cada vez que uma baleia mais feroz não quisesse ser presa. Todos estavam contentes com a produção a bordo. Já estávamos nas costas do Brasil, na região de Cabo Frio, quando fomos golpeados por forte ventania. O mar bravo jogava o navio como se ele fosse de papel. Os tripulantes eram jogados de um lado para o outro sem conseguirem se equilibrar. Os tonéis de óleo rolavam pelo convés e todos pareciam estar desesperados. Dessa vez não seria a grande baleia que nos derrubaria, mas a própria força do mar e do vento do lugar. Olhávamos para longe e víamos uma espécie de cabo, mas entre chegar até a terra e sair da tempestade era uma eternidade. Até que o navio adernou e sentíamos que ali chegaria nosso fim. São muitos os sentimentos que compõem a mente do ser humano. Quanto maior o grau de atividade mental, mesmo no campo intelectual, mais cruel podemos ser com nós mesmos. A ignorância às vezes nos beneficia, nos livrando de certo sentir. Talvez o pior desses sentimentos seja a culpa, e a culpa vivenciada no âmbito familiar é ainda mais cruel com quem sente. Ter deixado a família depois de tanto investimento poderia de fato ser uma motivação causadora desse tipo de sentimento. No entanto, ao pensar sobre isso em momentos tão cruciais da luta pela sobrevivência, fez-me crer que, de fato, nós seres humanos somos muito mais complexos do que podemos supor. E a poesia é que nos mostra essa complexidade. Mas só Lord Byron esboçou com conhecimento e com amor o espetáculo do luar numa fragata em plena marcha. A vida de um homem do mar é essencialmente poética. Mudanças, novas situações, perigos, quadros que vão da calma quase da morte até as mais loucas combinações do horror. Eis a suma de todo o sentimento romântico e a prática de todo o poder do coração e da inteligência. O homem, naturalmente fraco, desafia os elementos e assiste de novo a este milagre de sua invenção. O navio em que embarca, atirado de um lado para o outro, como a mais leve pena do pássaro do mar, enquanto nada pôde fazer senão resignar-se à vontade daquele que é o único capaz de dominar as orgulhosas ondas e de cujo coração, inteligência e sentimento tudo depende. Depois do naufrágio, fomos resgatados por um navio que passava e viemos parar no Rio de Janeiro. Ficaríamos ali até que tivesse um vapor ou que outro baleeiro passasse por ali para nos levar de volta à Inglaterra. Enquanto isso não acontecia, eu me acostumava com o clima. Aprendia a língua, conhecia as pessoas e a forma de vida do Brasil. A corte do Rio de Janeiro era um dos lugares mais movimentados que eu já visitei. O navio aportou pela manhã e tão logo saí no chão lamacento do cais, percebi que a água da chuva se misturava com o cheiro de urina que era lançada à rua. Os tigres eram os escravos encarregados da infeliz missão de carregar os dejetos da cidade para despejá-los no mar. As tinas nas quais era depositado o esgoto vazavam e escorriam pelas costas deles, e os ácidos resultantes das reações químicas que aconteciam marcavam de branco sua pele, em forma de tiras, assemelhando-os às marcas dos tigres. A cidade fedia, e mesmo assim o movimento na rua era enorme. As freguesias de Santa Rita e de Santana eram as regiões onde se concentravam mais moradias das populações pobres, e os bairros de São José e da Candelária, onde se localizavam o Paço e a Praça do Comércio, onde é hoje Casa França Brasil, se destacavam como áreas de poder. Entretanto, pude perceber que o crescimento estava dando-se para os arredores. As pessoas mais ricas e frequentadoras da corte do rei, funcionários do governo, ficavam mais perto do Paço ou da Lapa. Porém, outros ricos, aristocratas, buscavam zonas mais arejadas da cidade, nas encostas das montanhas, com clima menos quente, onde o cheiro fosse menos pútrido. Lá para os lados das freguesias da Glória, Catete, Laranjeiras e Botafogo. Ou para o lado norte, como Catumbi e São Cristóvão, que seria o local da nova residência do rei. A cidade era muito bonita, principalmente quando entrávamos pela Baía de Guanabara.
Víamos a mata chegar até o mar. Havia pontos onde a concentração de pessoas pelo porto não devia nada a qualquer outro porto do mundo, segundo me diziam os marinheiros. A população local era composta de muitos portugueses, outros de diversas nacionalidades, e os negros, que além de trabalharem como escravos nas plantações, também desenvolviam atividades de ganho. Ou seja, era comum ver mulheres negras com tabuleiros vendendo coisas, ou homens levando mercadorias para as casas e comércio. Andei por vários lugares e me abriguei junto com os outros marinheiros numa hospedaria chamada Chevalier, inaugurada em 1820 na Rua do Ouvidor. Como eram muitos os estrangeiros, logo percebi a babel linguística e cultural que a cidade representava. Na hospedaria concluí que ali não seria o melhor lugar para aprender o idioma. Os estrangeiros que estavam pelo rio eram trabalhadores de muitos ofícios e queriam ali colocar a sua banca. Fazia pouco que a cidade tivera seu crescimento com o aumento do número de pessoas com a vinda da corte portuguesa para cá. Havia um problema habitacional. A corte tinha inflacionado o preço das casas, sem contar os moradores que tiveram que dar suas casas para abrigar todo o povo que havia chegado junto com o rei. Eu era mais um dos súditos de Sua Majestade inglesa, que aqui formavam uma comunidade bastante grande. Éramos muitos, e junto com os portugueses, os mais numerosos, principalmente na parte de serviços, saúde, bancos e outras funções que eram realizadas para o dia a dia da cidade. Ao ser recolhido depois do naufrágio e ao saberem que eu era médico, fui convidada ao trabalho, adaptando-me a certa lida local, ajudando no salvamento de doentes, atuando na Santa Casa local. Pretendia ficar ali até conseguir retornar à Europa, ou enquanto um navio inglês com ordens do armador para nos levar não aparecesse. Assim, eu e os outros vivíamos como podíamos no Rio de Janeiro. O navio demorava e tive que fazer meu registro por volta de 1823 na polícia da corte. No Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a situação era um pouco conflituosa. Muitos rumores envolviam a história que Dom João VI tinha ido embora para Portugal e Dom Pedro I que tinha ficado. O país estava independente agora e os patrícios falavam muito sobre esse assunto e outros. O que eu escutava e entendia tinha a ver com a sucessão em Portugal. Como o meu português ainda era muito inicial, ficava difícil plena compreensão. Foi nessa ocasião que chegou ao Rio de Janeiro a fragata Dores, de 27 canhões. Ela havia passado por aqui comandada por Thomas Graham, marido de Maria Graham. Fui mandado chamar para atender aos pacientes e conheci Maria. Era uma mulher inteligente e, como esposa do comandante, a ela cabia atender aos doentes. Ela cuidava de todos a bordo da fragata. Era dona de grande saber e também escrevia. Um dia o comandante, junto com Maria, me convidaram a dar um passeio pela costa do Rio de Janeiro e fomos parar numa ilha grande no litoral sul. Era a chamada Ilha Grande, e lá havia um outro súdito de Sua Majestade. Acontece que o local era usado pelos navios, principalmente os ingleses, para abastecimento sem pagamento de tributos. Outrora fora também o lugar onde os piratas se escondiam. Não chegava a ser como o território do Caribe, mas muitos galeões passavam por perto dali, levando o ouro que saía do porto de Paraty, vindo direto das Minas Gerais. Mas essa época das minas já tinha acabado. Agora o tráfico era dos negros, pegos em África e trazidos para o Brasil. Depois do passeio na fragata Dores, voltei aos pacientes e aos meus desígnios esperando a volta à Irlanda. Foi então que aconteceu uma história interessante com o imperador e que foi contada nos jornais. O imperador, ao passear por umas florestas virgens, não muito longe do Rio de Janeiro, caiu do seu cavalo e quebrou a clavícula. Isto necessariamente prendeu-o em casa. O seu médico, temendo, como disse, a febre, proibiu-o de ver seus ministros ou de tratar qualquer negócio de importância. Pode-se imaginar como a estrada entre Rio e São Cristóvão ficou todos os dias cheia de pessoas que iam perguntar pelo imperador. Sobre a queda de cavalo que deu a Dom Pedro I em junho de 1823, pelas 6 horas da tarde, vindo de sua chácara
Macaco e, ao chegar à ladeira do Paço de São Cristóvão, publicou o Diário do Governo, de 10 de julho, uma longa descrição histórica da moléstia do imperador, e o Diário do seu estado e tratamento sucessivo até o dia 9 do corrente. O relatório do médico de semana do Dr. Antônio Ferreira Franço acusa o seguinte: uma fratura direita na segunda costela external, ou verdadeira do lado direito, no ponto de reunião de seu terço médio com o posterior. Segunda fratura indireta ou por contrapancada na terceira costela external do lado esquerdo, compreendendo o seu terço anterior. Terceira diástase incompleta na extremidade external da clavícula externa. Quarta, enfim, grande contusão no quadril, com forte tensão nos músculos que cercam a articulação femeroilíaca e com dor gradativa, principalmente no nervo ciático, que, ao depois, ganhou intensidade notável com explicação de dores agudíssimas de caráter convulsivo. No acontecimento desse fato, consultado pelos médicos do local sobre o estado do imperador, que depois de várias consultas nos convalescia, fui então chamado a atender o imperador, aplicando nele o mesmo tratamento que fazia nos marinheiros que sentiam dores depois da captura da baleia. E ele começou a melhorar. Quando o imperador se restabeleceu, ficou muito contente e quis me presentear. E isso foi feito com uma pequena chácara na Ilha Grande, que foi por mim escolhida por já conhecer o local no passeio com Maria Agrã e com o outro Patrício que na ilha vivia. O Patrício era fazendeiro, plantador de cana com um engenho de açúcar e estava começando a plantar café, cultura que estava se desenvolvendo bem por aqueles anos. A ilha, que ficava no sul fluminense, era conhecida pelos marinheiros dos navios ingleses que paravam por lá. Era como um entreposto para muitos navios fazerem a baixo custo seu carregamento de comida e água, o que não seria possível no porto do Rio de Janeiro. Na Ilha Grande existiam várias fazendas e uma população relativamente grande que demandava cuidados médicos. O lugar fazia parte da província de Angra dos Reis, um pouco longe da corte. Mas eu achei tudo tão bonito e interessante que, a partir daquela estada ali, senti que poderia voltar para ficar. E faria isso com o recebimento do que me devia o armador, pelo tempo que eu trabalhei no navio, e com certo dinheiro que eu ia ganhando sem gastar. Mas a história do imperador me proporcionou um pequeno pedaço da chácara, que depois eu fui aumentando ao comprar mais terras da família Travassos. Dizem que quem nasce em ilha normalmente vai procurar a vida toda por outra ilha. E assim aconteceu comigo. Eu sabia que na Irlanda a coisa não estava muito boa. Nós éramos como escravos da Inglaterra. Vivíamos na penúria com as piores terras para produzir batatas. As melhores terras pertenciam também aos ingleses, que faziam o que queriam. Muitos dos nossos foram para a América, e ainda estávamos nas primeiras décadas do século. Meus conterrâneos estavam preferindo migrar para outro lado do Atlântico a ficar como escravos na Europa. Por mim, eu tinha feito quase o mesmo. Pretendia voltar junto com a armação, mas quando o navio afundou, tudo pareceu diferente. E nesse país quente, sinto que posso prosperar longe de casa. Esses motivos foram me levando a permanecer no Brasil.